Hoje vamos falar de um dos temas mais comentados em Portugal nas últimas semanas, a decisão repentina, ou talvez nem tão repentina assim, de Betty Grafstein, a joalheira norte-americana de 95 anos, de finalmente pedir divórcio de José Castelo Branco, com quem está casada desde 1996. E o que torna tudo isto ainda mais intenso é que desta vez Betty própria aparece num vídeo claro e direto, divulgado pelo seu advogado, Alexandre Guerreiro, a confirmar, sim, claro, quer mesmo divorciar-se. Mas, por que agora? Porque, depois de quase 3 décadas de casamento, Betty decide falar. O que está por trás deste silêncio quebrado? E quais poderão ser as consequências para ambas as figuras deste caso tão mediático? Fica comigo até ao fim, e não te esqueças de ir deixando nos comentários o que achas desta história, porque hoje há muito para analisar. 1. O vídeo que mudou tudo. O ponto de partida deste novo capítulo foi um vídeo partilhado por Alexandre Guerreiro nas redes sociais. Nele, ouvimos Betty a responder a uma pergunta direta. Quer divorciar-se de José Castelo Branco por vontade própria? A resposta vem imediata, sem hesitação, sim, claro. Esta resposta é significativa por duas razões. Vem diretamente da boca de Betty, algo que José Castelo Branco exigia publicamente. Surge num momento em que o debate sobre alegadas agressões e maus tratos já estava a ganhar proporções enormes na imprensa. Pergunto-te. Seta para a direita acham que esta afirmação foi totalmente espontânea ou já fruto de uma decisão amadurecida há muito tempo? Deixa a tua opinião aí em baixo. 2. A razão primordial: agressões constantes. Quando Betty é questionada sobre o motivo do divórcio, ela afirma: bem, eu acho que é óbvio, por ter sido sujeita às suas agressões a toda a hora. É uma afirmação pesadíssima, e surpreendentemente direta. Principalmente para alguém que, ao longo dos anos, sempre manteve uma postura muito reservada sobre a vida privada. Contexto importante. Recordemos que, nas últimas semanas, vieram a público relatos sobre incidentes entre o casal, incluindo supostas agressões enquanto Betty se encontrava frágil de saúde. Segundo dados divulgados pela comunicação social, cerca de 30% das investigações de violência doméstica em Portugal envolvem casais com mais de 65 anos, um número que muitas pessoas desconhecem, talvez por pensarem que violência doméstica só acontece entre casais jovens. Ao mencionar agressões a toda a hora, Betty parece reforçar uma narrativa que tem sido investigada pelas autoridades e que já mantém José Castelo Branco afastado dela por ordem judicial. Mas deixo-te uma pergunta. Seta para a direita acham que estas declarações são apenas a ponta do iceberg? Será que ainda há muito mais para ser revelado? 3. A pressão pública, o pedido de Castelo Branco. O jornalista Adriano Silva Martins, no programa Vê Mais Fama, da TVI, explicou o que motivou a gravação deste vídeo. Segundo ele, tudo começou porque José Castelo Branco disse no programa Noite das Estrelas, da CMTV, que só acreditaria no pedido de divórcio se a própria Betty o dissesse publicamente. Pois bem, ela disse. E nesta altura, já não há margem para interpretações ou ambiguidades. Isto abre espaço para uma reflexão interessante. Será que José Castelo Branco acreditava realmente que Betty não pediria o divórcio? Ou será que subestimou a força que ela teria ao sentir-se finalmente protegida? 4. Um casamento de quase 30 anos marcado por glamour e controvérsia. O casal sempre foi mediático. Ela, herdeira e joalheira americana, ligada ao luxo e à alta sociedade. Ele, uma figura excêntrica, polémica, mas sempre presente na televisão e nos eventos sociais. Durante décadas, os dois construíram uma imagem pública feita de viagens, festas, entrevistas e declarações extravagantes, muitas vezes protagonizadas por Castelo Branco, que sempre capitalizou a sua presença junto de Betty. Mas, como muitas relações celebrizadas, o brilho pode esconder sombras. E hoje, olhando com mais distância crítica, várias pessoas questionam. Era um casamento equilibrado? Ou uma relação dependente, marcada por fragilidade emocional e física? Betty tinha liberdade total. E tu, o que achas? Comenta aí. 5. O peso da idade e da vulnerabilidade. É impossível ignorar a idade de Betty, 95 anos. Nesta fase da vida, qualquer conflito doméstico adquire uma gravidade enorme. Médicos e psicólogos explicam que idosos nesta faixa etária são extremamente vulneráveis a abuso emocional, dependência financeira, manipulação psicológica e até negligência.
Segundo um relatório europeu de 2023, 1 em cada 6 idosos sofre algum tipo de violência doméstica, mas a maioria nunca denuncia, muitas vezes por medo, lealdade, dependência ou tristeza de reconhecer que a pessoa em quem confiaram os magoou. Por isso, o simples facto de Betty ter dito, sim, quero divorciar-me, já representa uma enorme coragem, e talvez uma libertação emocional após anos de silêncio. 6. O papel do advogado e a gestão de imagem. Outro ponto-chave é a figura de Alexandre Guerreiro, que tem desempenhado um papel central na comunicação do caso. Ao divulgar o vídeo, ele não só reforça a autenticidade da vontade de Betty, como desmonta qualquer narrativa de que ela estaria confusa ou manipulada. Numa fase em que a opinião pública está dividida, cada passo é calculado. E a estratégia do advogado parece ser clara. Mostrar que Betty tem voz, consciência e autonomia para decidir. Mas será que esta exposição pública pode trazer consequências? Seta para a direita acham que o caso vai tornar-se ainda mais mediático. Provavelmente sim, e isso interessa a vários intervenientes. 7. Qual será o futuro de José Castelo Branco? Esta é a parte mais imprevisível. Castelo Branco sempre construiu a sua imagem mediática através de exagero, exuberância e polêmica. Contudo, casos de violência doméstica, especialmente envolvendo uma idosa, têm impacto enorme na reputação pública. Se o processo judicial avançar com provas fortes, é possível que perca influência mediática. Veja contratos e presenças em programas serem suspensos. E enfrente consequências legais sérias. Por outro lado, há quem especule que ele poderá tentar transformar esta situação num novo discurso público, como forma de recuperar protagonismo. Mas será que o público vai aceitar isso, depois de tudo o que está a acontecer? Deixa a tua opinião. 8. O que resta para Betty? Aos 95 anos, o que Betty parece querer é tranquilidade. Libertar-se de uma relação que já não a fazia feliz. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, recuperar a própria narrativa da sua vida, sem ser filtrada ou reinterpretada por terceiros. Mesmo que nunca saibamos todos os detalhes, é evidente que estamos perante um momento de afirmação pessoal. E isso, por si só, merece respeito. Conclusão: o silêncio foi finalmente quebrado. Neste vídeo, vimos o vídeo divulgado pelo advogado onde Betty afirma claramente querer o divórcio. A razão dada por ela: alegadas agressões constantes. O contexto mediático que levou a este pronunciamento público. A análise do impacto emocional, legal e social deste caso. As possíveis consequências para ambos os intervenientes. E o papel da vulnerabilidade e da coragem numa fase tão avançada da vida. A mensagem principal: nunca é tarde para alguém recuperar a própria voz. E, independentemente do lado em que cada um se coloca, este caso lembra-nos algo essencial. Por trás dos holofotes, há pessoas reais, com dores reais, e histórias que merecem ser ouvidas com respeito.